E aí, Quizzers, tudo certo? Bem-vindos a mais uma viagem pela história. Hoje a gente vai mergulhar em um dos acontecimentos que simplesmente viraram o século XX de cabeça para baixo, a Revolução Russa. Bora entender como um império gigantesco desabou e deu lugar a uma nação que mudou as regras do jogo no mundo todo? Então, vamos nessa. Pois é, essa é a pergunta que vai guiar a gente hoje. Parece loucura, né? Um império que durou séculos, de repente, puf, some em questão de meses. Mas como a gente vai ver, tinha muita, mas muita coisa acontecendo debaixo dos panos que levou a essa virada radical. Ok, para a gente entender essa revolução, primeiro a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Pensa aí, Rússia, comecinho do século XX, um lugar gigantesco com um poder absurdo concentrado nas mãos de uma pessoa só, o czar. A sociedade russa era um verdadeiro barril de pólvora. De um lado você tinha o czar e uma nobreza vivendo no luxo total com poder absoluto. Do outro, a imensa maioria, milhões e milhões de camponeses super pobres e, nas cidades que começavam a crescer, operários trabalhando em condições, terríveis. A tensão estava no ar. Mas uma revolução desse tamanho não nasce do dia para a noite. Alguns anos antes, um evento específico acendeu um baita sinal de alerta e mostrou que a paciência do povo já estava chegando no limite. Imagina só a cena. Milhares de trabalhadores, com suas famílias, caminhando em paz até o palácio do czar. Eles só queriam pedir uma vida um pouco melhor, mais digna. E a resposta que eles tiveram? Tiros. O Domingo Sangrento, como ficou conhecido, foi tipo um ensaio geral para 1917. Aquela imagem de que o czar era um paizão que protegia seu povo foi destruída naquele dia. Agora sim, a gente avança para o ano que mudou tudo. 1917. E um detalhe super importante é que a Revolução Russa não foi uma coisa só. Na verdade, foram duas grandes fases, tudo isso acontecendo no meio do caos da Primeira Guerra Mundial. E aqui está a grande diferença. A primeira, em fevereiro, foi uma revolta mais geral, liderada pelos mencheviques, que conseguiu o que parecia impossível, fez o czar renunciar. Só que o governo que entrou no lugar não resolveu os problemas. A Rússia continuava na guerra, a fome só piorava, e é aí que entram em cena os bolcheviques, em outubro, um grupo bem mais radical, com um plano bem claro de tomar o poder de vez. Beleza, então o czar já era, o governo provisório estava fraco, quem é que assume o comando dessa bagunça toda? Vamos conhecer agora as duas figuras-chave por trás da Revolução de Outubro. O primeiro nome é esse aqui, Vladimir Lenin. Ele era o grande cérebro por trás de tudo, o líder dos bolcheviques. E ele tinha um lema simples, mas superpoderoso, que era exatamente o que o povo queria ouvir: paz, pão e terra. E o braço direito de Lenin era Leon Trotsky. Se o Lenin era o cérebro, o Trotsky era a força. Foi ele, o gênio militar, que organizou o Exército Vermelho, a tropa que garantiu a vitória dos bolcheviques e defendeu a revolução com unhas e dentes. E assim que eles tomaram o poder, não teve enrolação. Foram lá e fizeram o que prometeram. Lembra do lema? Paz, tiraram a Rússia da guerra na hora. Terra, distribuíram as terras da nobreza para os camponeses. E o pão? Tomaram o controle dos bancos e das grandes indústrias para tentar organizar a economia e a comida. Agora, o mais impressionante é ver como essas atitudes não só transformaram a Rússia por dentro, mas também redesenharam o mapa do mundo inteiro. A Revolução trouxe um sistema totalmente novo para o jogo, o socialismo. A ideia central era que as coisas importantes, como as fábricas, as terras, as riquezas, não deveriam pertencer a um grupinho de gente rica, mas sim a toda a comunidade, com o Estado controlando tudo em nome dos trabalhadores. E esse ponto aqui é fundamental. Diferente de outras revoluções famosas, a Revolução Russa não foi feita pela burguesia, pelos ricos. Foi uma revolução pensada e executada pela classe trabalhadora, o proletariado. Isso era algo que nunca tinha acontecido antes na história. Mas claro, o caminho não foi fácil. Logo depois de tomar o poder, o país afundou numa guerra civil super violenta. Demorou anos para a situação se acalmar. Em 1921, Lenin até criou uma política que permitia um pouquinho de capitalismo para reerguer a economia. E, finalmente, em 1922, nasceu oficialmente um novo país gigante no mapa, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Ufa, é muita informação, não é? Que tal a gente dar uma recapitulada rápida nos pontos mais importantes e depois partir para um quiz para ver se ficou tudo na ponta da língua? Bora lá? Então, resumindo a ópera, a mistura explosiva de guerra, fome e desigualdade derrubou o czar.
Daí os bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, tomaram o poder e criaram o primeiríssimo Estado socialista do mundo, a União Soviética. Bem direto, né? Vamos lá, primeira pergunta do nosso quiz. Valendo! Isso, 1917, o ano que mudou a história da Rússia para sempre. Segunda pergunta. Qual era a dupla dinâmica que comandou a Revolução de Outubro? Exatamente. Lenin e Trotsky. Mandaram bem. Terceira pergunta, hein? Qual o nome do sistema que os revolucionários implementaram na Rússia? Socialismo! Isso aí! Uma mudança radical para a época. Quarta pergunta, essa é para quem estava ligado nos detalhes. Quem foi o cara que organizou o Exército dos Revolucionários? Boa! Leon Trotsky. Ele mesmo, o grande estrategista militar da Revolução. E para fechar nosso quiz, qual foi a grande criação, o resultado final de todo esse processo? Perfeito! A formação da União Soviética, um país que foi protagonista no cenário mundial por muito tempo. Parabéns para todo mundo que acertou. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Pensem em tudo que veio depois. A Guerra Fria entre EUA e União Soviética, a corrida espacial, a divisão do mundo. Na opinião de vocês, qual foi o maior impacto que a Revolução Russa teve no resto do mundo? Deixa aí nos comentários que eu quero ver o que vocês pensam. E é isso, galera! Chegamos ao fim da nossa jornada pela Revolução Russa. Se vocês curtiram e aprenderam algo novo hoje, não esqueçam de seguir o Kizards, ativar o sininho para não perder nada e, claro, deixar aquele like que ajuda a gente demais. Um abraço e até a próxima!